Hoje eu estava assistindo o capítulo 90 da novela de Gênesis. Gente, eu tô maratonando ela de novo. E assistindo, eu me lembrei. Aliás, o capítulo me fez lembrar e refletir sobre uma coisa muito importante. Em janeiro, quando eu estava lendo Gênesis, como vocês também já compartilhei, que eu, eu todo ano tenho um processo de querer ler a Bíblia de capa a capa durante o ano. E em janeiro eu estava lendo Gênesis. E eu passei a refletir sobre muitas coisas. Uma delas foi que eu tive muita raiva de Abraão e de Isaac, porque ambos, pai e filho, cometeram o mesmo erro, que foi falar que as esposas eram irmãs. Para Isaac ainda é pior, porque Rebeca não era irmã dele, pelo contrário, era prima. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero me aprofundar. Abraão, ele tinha sim meio parentesco com Sara, eles eram meio irmãos, mas casaram-se e ele preferiu falar para determinado rei, não para um, mas para dois, em momentos diferentes, óbvio, que ela era irmã, ao invés de falar que era esposa, sabe? Isso para defender a própria cabeça. Enfim, fiquei com raiva. Fiquei com raiva porque na época eu achava que meu ex fazia exatamente a mesma coisa comigo. Não me apresentava como esposa, não me tinha como esposa. Enfim, no universo dele ele tentava ao máximo me esconder. Então eu fiquei com raiva. Mas naquela época eu ainda estava no mundo encantado, né? Ainda tinha a esperança de continuar no relacionamento. Mas vamos um pouco mais pra frente. Lá também tem uma parte que Noé, ele é guiado a fazer a arca, enfim, é a história que todo mundo é ciente. Só que tem um ponto específico que sempre me chama muita atenção quando eu paro pra ler. E a novela me fez resgatar isso. Mas ainda não é o ponto que eu quero falar. Noé, Deus faz a promessa pra ele, o pedido pra ele fazer a arca e tudo mais. E a promessa... Passa ônibus, carreta, carro, não sei o que, um negócio aqui. E tem um pedido em específico que é feito, que é para entrar na arca ele, sua mulher, seus filhos e suas noras. Pois é, filhos e suas esposas. Não era para entrar com eles as irmãs das esposas dos filhos dele, os parentes das esposas dele. Não. Ou seja, imagina um processo de dor para essas noras ao ter que obedecer e aceitar a voz e o chamado de Deus, em ter que acompanhar os maridos, a sogra e o sogro, mas deixar para trás toda a parentela. Pois é, as esposas fizeram isso. Elas tiveram a intimação de Deus e aceitaram. Só que entra outro ponto. Mais à frente, que é o capítulo que eu assisti hoje, tem a história de Ló. Ló se aparta de Abraão e no próximo vídeo eu continuo, porque agora eu tenho que ir pra casa. Mas não continuar, tá? Continua comigo. Vai refletir na Bíblia. Vou deixar os versículos aqui. Oi, tô de volta. Vamos lá, continuando. Noé recebeu ali de Deus para entrar na arca com suas esposas, seus filhos e suas noras. E séculos depois, muitos anos depois, uma pessoa também recebeu isso, foi Ló. Só que Ló não foi para fazer uma arca, não foi nada do tipo. Foi só simplesmente para sair de uma cidade que era muito promíscua. Eu tô sem a tela, gente. Mas vai assim. Continuando. Ele recebeu 2 anjos
homens de Deus, anjos, foram lá na casa dele buscar ele e a família, para resumir. E daí, veja que interessante. Em toda aquela cidade, de justo, digno, de sair com vida, de não ser destruído em fogo, em chamas, era Ló. E por amor de Ló e de Abraão, Deus iria poupar não só a vida de Ló, mas a de Ló, de suas duas filhas e de sua esposa. E a única coisa exigida para isso era não olhar para trás. Só que, além das duas filhas de Ló, também houve um intimato, um pedido, que foi justamente para que Ló, junto de sua esposa e de suas duas filhas, e também dos seus genros, saíssem da cidade. Ló foi em busca dos genros. Só que aconteceu? Diferente das noras de Noé, os genros de Ló não quiseram seguir. Acharam que era bobagem. Não quiseram seguir. E daí entra no que eu quero enfatizar, que é isso. Em Gênesis também fala que a mulher, ela vai viver submissa ao homem, se apegar ao homem, correr atrás, enfim, tá ali para o homem. E desde o princípio, nós já podemos ver que vem do homem essa questão de, sabe, não se doar pela mulher, quando na verdade foi o que Cristo exigiu. Engraçado isso, né? Porque os genros de Ló não quiseram acompanhar as companheiras. E quando a gente para perceber que as noras de Ló, de Abraão, de Noé fizeram diferente, a pessoa passa a refletir. Só que desde o começo, desde Adão, já dá para ver isso. Porque quando Eva cai e oferece o fruto a Adão, e ele cai, ele não foi forçado, né? Mas ele comeu do fruto. E Deus deu lá o intimato a ele, olha, ele não pode comer desse fruto aqui. Não foi a Eva. Enfim, daí, quando Deus vai cobrar dele o que ele ordenou a ele, a primeira coisa que ele faz é culpar a companheira, é culpar Eva. Ou seja, desde muito tempo, os homens já têm a tendência de tirar o dele da reta e jogar a culpa na mulher. Isso, jogar a culpa na mulher. Então eu acho que é por isso que milênios depois vem Jesus e cobra exatamente o que do homem? Que ele ame a sua esposa igualmente. Jesus amou a igreja. É um amor sacrificial. É um amor que prioriza, que coloca os interesses dela acima do dele. Porque foi isso que Jesus fez. Ele tinha de tudo para dar ordem aos anjos, para que tudo acabasse, mas mesmo assim ele escolheu ser crucificado. Essa reflexão, minha gente. Homens é tendencioso a isso, a jogar na mulher a culpa. Reflitam.